Olá, caros amigos do nosso canal. Eu quero apresentar para todos vocês agora uma nova série que iremos abordar para todos vocês. São várias leituras que estarei fazendo de vários livros que já estudei sobre teologia, história e sobre vários outros assuntos. Estaremos começando esse podcast lendo uma coleção completa dos livros apócrifos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo e Deus vos abençoe. Pus então minhas mãos sobre o seu corpo e disse: não serás vítima da fertidez da morte, que teus ouvidos não sofram corrupção, que não emane podridão de teu corpo, que não se perca na terra a tua mortalha, nem a tua carne, mas que fiquem intactas, aderidas ao teu corpo até o dia do convite dos 2000 anos, que não envelheçam, querido Pai. Esses cabelos que tantas vezes acariciei com minhas mãos, e que a boa sorte seja contigo. Aquele que se preocupar em levar uma oferenda ao teu santuário no dia de tua comemoração, eu o abençoarei com afluxos de dons celestiais. Assim mesmo, a todo aquele que der pão a um pobre em teu nome, não permitirei que se veja agoniado pela necessidade de quaisquer bens deste mundo durante todos os dias de sua vida. Conceder-te-ei que possas convidar ao banquete dos 1000 anos a todos aqueles que no dia de tua comemoração ponham um copo de vinho na mão de um forasteiro, de uma viúva ou de um órfão. Hei de dar-te de presente enquanto vivam neste mundo. A todos os que se dediquem a escrever o livro da tua saída deste mundo e a consignar todas as palavras que hoje saíram de minha boca. E quando abandonarem este mundo, farei com que desapareça o livro no qual estão escritos seus pecados e que não sofram nenhum tormento, além da inevitável morte e do rio de fogo que está diante do meu Pai para purificar toda espécie de almas. E se acontecer que um pobre, não podendo fazer nada do que foi dito, ponha o nome de José em um de seus filhos em tua honra, farei com que naquela casa não entre a fome nem a peste, pois o teu nome habita ali de verdade. E então os anciãos da cidade apresentaram-se na casa enlutada, acompanhados daqueles que procediam ao sepultamento à maneira judia. E encontraram um cadáver já preparado para o enterro. A mortalha se havia aderido fortemente ao seu corpo, como se houvesse atado com grampos de ferro, e não puderam encontrar sua abertura quando removeram o cadáver. Em seguida passou-se a conduzir o morto até seu túmulo, e quando chegaram até ele e estavam já preparados para abrir sua entrada e colocá-lo junto aos restos de seu pai, veio-me à mente a lembrança no dia em que me levou até o Egito e das grandes preocupações que assumiu por mim. Não pude deixar de atirar-me sobre o seu corpo e chorar por um longo tempo, dizendo: ah, morte, que quantas lágrimas e lamentos és causa! Esse poder, porém, vem daquele que tem sobre o seu domínio todo o universo. Por isso, tal reprovação não vai tanto contra a morte, senão contra Adão e Eva. A morte não atua nunca sem uma prévia ordem de meu Pai. Existem aqueles que viveram mais de 900 anos e outros ainda muito mais tempo. Entretanto, nenhum deles disse: eu vi a morte.
ou vinha de tempos em tempos atormentar-me, senão que ela traz uma só vez a dor, e ainda assim é meu bom Pai quem a envia. E quando vem em busca do homem, ela sabe que tal resolução provém do céu. Se a sentença vem carregada de raiva, a morte também se manifesta colérica para cumprir sua incumbência, pegando a alma do homem e entregando-a ao seu Senhor. A morte não tem atribuições para atirar o homem ao inferno, nem para introduzi-lo no reino celestial. A morte cumpre, de fato, a missão de Deus, ao contrário de Adão, que, ao não submeter-se à vontade divina, cometeu uma transgressão. Ele irritou meu pai contra si por haver preferido dar ouvidos à sua mulher antes de obedecer à sua missão. E assim todo ser vivo ficou implacavelmente condenado à morte. Se Adão não houvesse sido desobediente, meu pai não o teria castigado com esta terrível sina. O que impede agora que eu faça uma oração ao meu bom Pai para que envie um grande carro luminoso para elevar José, a fim de que não prove das amarguras da morte e que o transporte ao lugar de repouso, na mesma carne que trouxe ao mundo, para que ali viva com meus anjos incorpóreos? A transgressão de Adão foi a causa de sobrevirem esses grandes males sobre a humanidade, juntamente com irremediável da morte. E embora eu mesmo carregue também esta carne concebida na dor, devo provar com ela da morte para que possa apiedar-me das criaturas que criei. Enquanto eu dizia essas coisas, abraçado ao corpo de meu pai José e chorando sobre ele, abriram a entrada do sepulcro e depositaram o cadáver junto ao seu pai Jacó. Sua vida foi de 111 anos, sem que ao fim de tanto tempo um só dente tivesse ficado estragado em sua boca, ou sem que seus olhos se tornassem fracos, senão que todo o seu aspecto assemelhava-se ao de um afetuoso menino. Nunca esteve doente, senão que trabalhou continuamente em seu ofício de carpinteiro até o dia que sobreveio a doença que haveria de levá-lo ao sepulcro. E quando nós, os apóstolos, ouvimos tais coisas dos lábios de nosso Salvador, pusemo-nos em pé cheios de prazer e passamos a adorar suas mãos, seus pés, dizendo com êxtase da alegria: damo-nos-te graças, nosso Senhor e Salvador, por te haveres dignado a presentear-nos com estas palavras saídas de teus lábios. Mas não deixamos de admirar o bom Salvador, pois não entendemos como, havendo concebido a imortalidade, a Elias e a Enoque, já que estão desfrutando dos bens na mesma carne com que nasceram, sem que tenham sido vítimas da corrupção. E agora, tratando-se do bendito ancião José o carpinteiro, a quem concedeste a grande honra de chamá-lo teu pai e de obedecê-lo em todas as coisas, a nós mesmos nos encarregaste. Quando fordes revestidos da mesma força, recebereis a voz de meu Pai, isto é, o Espírito, o Paracleto, e sereis enviados para pregar o Evangelho, e pregai também ao meu querido pai José.
E ainda consignai estas palavras de vida no testamento de sua partida deste mundo. E lê as palavras deste testamento nos dias solenes e festivos. E quem não tiver aprendido a ler corretamente, não deve ler este testamento nos dias festivos. E, finalmente, quem suprimir ou adicionar algo a estas palavras de maneira fazer-me embusteiro, será réu de minha vingança. Admira-nos, repetimos, aquele que, havendo chamado o teu pai segundo a carne desde o dia em que nasceste em Belém, não lhe tenhas concedido a imortalidade para viver eternamente. Nosso Salvador respondeu dizendo-lhes: a sentença pronunciada por meu pai contra Adão não deixará de ser cumprida, já que este não foi obediente aos mandamentos. Quando meu pai destina a alguém ser justo, este venha a ser imediatamente o seu eleito. Se um homem ofende a Deus por amar as obras do demônio, acaso ignora que um dia virá a cair em suas mãos e seguir impenitentemente? Mesmo se lhe conceder longos dias de vida? Se, ao contrário, alguém vive muito tempo fazendo sempre boas obras, serão exatamente elas que o farão velho. Quando Deus vê que alguém segue o caminho da perdição, costuma conceder-lhe um curto prazo de vida e o faz desaparecer na metade dos seus dias. Quanto aos demais, hão de ter o exato cumprimento das profecias ditadas por meu Pai acerca da humanidade, e todas as coisas hão de suceder de acordo com elas. Haveis citado o caso de Enoque e de Elias. Eles, dizeis, continuam vivendo e conservam a carne que trouxeram a este mundo, porque então, em se tratado de meu Pai, haveis citado o caso de Enoque e de Elias. Eles, dizeis, continuam vivendo e conservam a carne que trouxeram a este mundo, porque então, em se tratando de teu Pai, não lhe permitisse conservar seu corpo? Então eu digo que, mesmo que houvesse chegado a ter mais de 10.000 anos, sempre incorreria na mesma necessidade de morrer. Mas ainda eu asseguro que sempre que Enoque e Elias pensam na morte, desejariam já havê-la sofrido, a verem-se assim, livres da necessidade que lhes é imposta, já que deverão morrer num dia de turbação, de medo, de gritos, de perdição e de aflição. Pois haveis de saber que o anticristo há de matar estes homens e derramar seu sangue na terra como a água de um copo, por causa das incriminações que lhes imputarão quando os acusarem. Nós respondemos dizendo: Nosso Senhor e Deus. Quem são esses dois homens dos quais disseste que o filho da perdição matará por um copo de água? Jesus, nosso Salvador e nossa vida, respondeu: Enoque e Elias. E ao ouvir estas palavras da boca de nosso Salvador,
se nos encheu o coração de prazer e de alegria. Por isso lhe rendemos homenagens e graças como nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, por meio de quem vão para o Pai de toda glória e de toda honra, juntamente com Ele e com os Espíritos e com o Espírito Santo vivificador, agora, por todo o tempo e pela eternidade das eternidades. Amém.